Fala Dev, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. E no vídeo de hoje nós vamos ter uma breve introdução sobre o framework Django. Então todo o básico, o inicial que você precisa saber antes de ir para conceitos mais avançados do Django, esse vídeo é para você. Então se você nunca programou em Django ou se você sabe apenas o básico, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar e te ajudar muito. Então fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos entender como que funciona a arquitetura do Django, como que funciona as URLs, como que funciona as views, como que funciona os arquivos estáticos, como que funciona os arquivos de mídia, como que funciona para receber dados de formulário, como interagir com o banco de dados e assim por diante. Então todo esse conceito inicial e introdutório nós vamos ver aqui no vídeo de hoje. Então bora lá, Dev. Tem aqui já o meu VS Code pré-configurado, então aqui eu já abri uma pasta chamada Django básico que eu criei, pode criar a pasta aí de sua preferência. Criei aqui também um Venv, e é dentro desse Venv que a gente vai fazer as nossas, a gente vai instalar o Django, certo? Então eu já criei e ativei o nosso ambiente virtual. Se isso daqui não é um conceito de Django, é um conceito de Python, então eu parto do pressuposto que vocês já têm conhecimento sobre os ambientes virtuais. Beleza, com o ambiente virtual ativo, o primeiro passo que a gente precisa fazer é dar um pip install Django. É bem fácil e bem tranquilo, ele já vai fazer a instalação aqui pra gente. Então pip install Django, em alguns segundos ele já vai ter concluído a sua instalação. Ok, aqui eu dou um clear e agora o próximo passo é criar o nosso projeto Django. Então, quando a gente fala que nós vamos programar em Django, existe um conjunto de arquivos, de pastas, de configurações iniciais que a gente precisa para que o Django funcione. Mas a gente não precisa digitar isso na mão, criar na mão. A gente roda o seguinte comando, Django-admin start project. Aí a gente vai dar o nome de um projeto, então eu vou chamar aqui de Django underline básico e vou colocar um ponto no final. Esse ponto é muito importante para não criar pastas dentro de pastas. Então eu não quero que fique uma pasta dentro da outra para abrir a outra. Então aqui eu já quero que crie tudo na raiz, tudo dentro de Django básico. Pressiono um Enter e OK. E agora vocês podem perceber que foram criados várias coisas aqui. O primeiro é essa pasta Django básico, e dentro dessa pasta nós temos alguns arquivos, não se preocupem, tá? E depois nós temos aqui o manage.py. Eu sei que é muita coisa que vocês desconhecem, mas o começo é sempre assim. A gente vai aprendendo aos poucos, você não precisa saber o que é cada uma dessas coisas agora, eu vou falando para você com o decorrer dessa aula, tá? Então o primeiro passo para o entendimento é a confusão. Essa é uma frase que eu gosto bastante, é uma frase do Pedro Sobral. Então, sempre que você vai ver qualquer coisa, você vai estudar uma coisa nova, principalmente o Django aqui, você vai olhar, vai ficar ASGI, WSGI, URL, settings. O que é isso? Calma, você está confuso, esse é o primeiro passo. Se você está confuso, significa que você está aprendendo algo novo e é o primeiro passo para você aprender esse framework que é o Django. E ele é muito mais fácil do que você pensa, é muito tranquilo você aprender ele, tá bom? Então, fica comigo até o final que você vai entender todos esses pontos e sair daqui sem nenhuma dúvida. E se ficar com alguma dúvida, é só entrar no nosso canal do Discord, que eu estaria ajudando todo mundo que passar por lá. Ok, aqui eu tenho alguns arquivos, que é o ASGI, o settings, o URLs e o WSGI. O arquivo ASGI e WSGI, a gente só preocupa com ele quando a gente for fazer deploy da nossa aplicação. Então não vamos mexer com isso daqui agora. Mas basicamente o WSGI, para quem quiser pesquisar mais a fundo, mais futuramente, é o Web Server Gateway Interface. E o ASGI é o Assigned Server Gateway Interface. Então o que muda é que um é assíncrono e o outro não, tá? Mas é só quando a gente for fazer deploy, utilizar Nginx e etc. Depois nós temos as URLs. O que são as URLs? São as rotas de fato da nossa aplicação. Você não assiste meu domínio, você não acessa meudomínio.com.br barra alguma coisa, barra outra coisa e assim por diante. Então é isso que nós vamos ter dentro dos arquivos URLs, as rotas, os caminhos da nossa aplicação. E depois o arquivo settings, que são os arquivos, que é o arquivo de configuração do Django. Então todas as configurações, como por exemplo, debug. A gente está em modo debug, true ou false. Quais são os apps instalados? Quais são os middlewares? Quais são os templates? Tudo isso daqui a gente vai entender, beleza? Qual é o banco de dados que nós estamos utilizando? Então, por padrão, ele já cria aqui o database como um SQLite 3. Se você quiser mudar para um MySQL, é muito simples. Você simplesmente muda aqui para MySQL, depois aqui passa o nome, senha do seu banco de dados, assim por diante. Então, são as configurações iniciais. Qual que é a linguagem? Aqui a gente já pode mudar para PT, BR. Qual que é o time zone? América São Paulo, pelo menos o meu é América-São Paulo. São underline Paulo. Lembrando que aqui ó, é um underline, tá bom? S e o P maiúsculo e sem tio no São.
Ok, quais são as configurações dos arquivos estáticos e assim por diante, tá bom? E agora, o que eu preciso mostrar aqui para vocês? Eu quero que vocês separem que existe esse arquivo manage.py. Esse arquivo vai ser o arquivo responsável pela CLI do Django, o Command Line Interface. Então, todos os comandos que a gente for rodar através do terminal serão rodados através do manage.py. Então, ele serve, por exemplo, eu quero rodar o servidor. Você vai dar python manage.py. Então, você chamou esse arquivo e você passa um parâmetro. Qual parâmetro? Run server, para rodar um servidor. Se você quer coletar os estáticos, o que você faz? Python manage.py collect static. Então, todos os comandos do Django a gente vai partir do manage.py, que ele é o CLI do Django, ok? Fizemos isso, agora nós temos um projeto mínimo do Django. Se eu faço o seguinte, Python 3, que no caso eu estou no Linux, manage.py e dou um run server. Reparem que é o seguinte, ele vai rodar aqui e vai aparecer Start Development Server e um endereço http://127.0.0.1 na porta 8000. Então eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o meu Firefox e vou acessar essa URL para a gente saber se está tudo funcionando ou não. Então eu vou vir aqui, jogo aqui para vocês, 127 na porta 8000 e ele me mostra essa tela do Django. A instalação foi concluída com sucesso e tudo mais. Isso garante que a nossa aplicação está funcionando. Então, isso aqui está tudo certo. Se não tivesse aparecido essa tela, significaria que tivesse dado algum erro. Mas como a gente não fez nada demais aqui, a gente não programou nada, só criou um aplicativo mínimo do Django, nós já temos isso daqui. Agora, qual que é o próximo passo? O Django usa um conceito da ciência da computação que é dividir para conquistar. Então, quando a gente pensa em desenvolver uma aplicação, às vezes ela pode parecer muito complexa e assustadora. E na verdade não é. Imagina o seguinte, se eu falo, desenvolve uma rede social para mim. Você vai ficar perdido, você não vai saber por onde começar. Caio, isso é muito difícil, tem 1 milhão de coisas para fazer. Isso é comum de acontecer na área da computação. Por isso que a gente sempre tenta dividir um problema grande, um problema complexo, em problemas menores. Então, imagina o seguinte caso, eu tenho uma aplicação de rede social. Eu não vou criar a rede social inteira em um único arquivo e pensar em todos os problemas. Eu vou subdividir esse problema grande, que é criar uma rede social, em pequenos problemas. Pode ser autenticar o usuário, pode ser feed do usuário, Messenger, conversa. Então eu vou criar vários apps e esses apps vão se comunicar entre si. Então o Django ele sempre trabalha com apps. E esses apps resolvem alguns problemas específicos dentro da sua aplicação e depois o conjunto de todos esses apps vai ser a sua aplicação inteira. Então aqui eu tenho que fazer o seguinte, eu vou parar meu servidor que está executando, então eu vou dar um Ctrl+C, que é a forma de eu parar meu servidor. E eu vou rodar o seguinte comando, Python 3, manage.py, startapp, deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês. Já tá muito grande já a fonte, se aumentar mais vai ficar exagerada. Tá bom, sim, tá ok. Python 3, manage.py, startapp, e depois do startapp eu vou passar aqui o nome do app que eu quero criar. Você pode colocar qualquer coisa aqui. Eu vou criar aqui, vamos supor, uma home, ou produtos. Poderia ser qualquer coisa. Vou criar aqui o produtos. Então, Python 3, manage.py, ou seja, lembra que eu falei que tudo vai sair do manage.py? Agora eu preciso falar o que o manage.py tem que fazer. Start app, ou seja, criar um novo app. Qual app é esse? Produtos. Pressiona aí um Enter e aqui vocês vão reparar que já foi criada uma nova pasta chamada produtos. E essa pasta tem mais um monte de arquivo que você fala, Caio, estou muito confuso, é muita coisa. Calma, é muito mais fácil do que você imagina. Só continuar aqui comigo, vai anotando, vai fazendo em casa, vai tirando suas dúvidas que eu tenho certeza que você vai conseguir aprender o framework Django, que é um dos frameworks Python com o maior número de vagas no mercado, um framework altamente escalável, robusto, que grandes empresas utilizam, pequenas startups utilizam, então é um framework utilizado desde as grandes empresas até pequenas startups que estão começando agora, tem uma quantidade de vagas de emprego gigantesca, paga ótimos salários, então assim, você aprender Django eu tenho certeza que será um grande diferencial na sua carreira e vai ser um fator determinante para você conseguir a sua primeira vaga como programador ou até mesmo evoluir na carreira caso você já seja um programador. Então não esquece, fica comigo e aprenda tudo que você precisa saber do Django para evoluir na sua carreira. Certo? Então aqui nós temos o produtos. O Django, ele trabalha com a seguinte arquitetura, que é o MVT, Models, Views e Templates. Então, ele vai subdividir cada item da nossa aplicação. Então, por exemplo, as models são os arquivos responsáveis pelos bancos de dados. Então, quando eu for criar uma tabela, modificar uma tabela e assim por diante, a gente vai estar falando de models. A gente vai criar isso dentro de um arquivo chamado models.py. Então, se eu abrir aqui produtos, repare que esse arquivo já existe, models.py.
ok? Então esse é o M. Depois tem o V, MVT. O V é de views. As views é onde vai ficar a lógica da nossa aplicação. Uma função Python que faz x, y, z. Então toda a lógica da nossa aplicação fica dentro desse arquivo. E depois o T é de template. É a camada de interface com o usuário, a camada visual que o usuário vai ver. E essa camada, na maioria das vezes, como a gente está falando de desenvolvimento web, é um HTML que será renderizado na tela para o usuário. Mas poderia ser um JSON, poderia ser um XML e assim por diante, tá bom? Então, o Django sempre trabalha dessa forma. E quando a gente fala de desenvolvimento web, a gente está falando de client-server. Então, a gente vai ter um servidor, que podemos interpretar por essa minha mão aqui, e esse servidor em si, ele é responsável por receber requisições do usuário. E nós temos os clientes. Os clientes são aqueles que vão criar um pedido, vão fazer uma solicitação para o servidor, que é o que a gente chama de request. Então, o cliente faz uma requisição para o servidor vai pegar essa requisição, processar esses dados e devolver uma response para o cliente. Então, é como se fosse assim, o cliente vai falar, olha só, servidor da Pythonando, eu quero essas informações. Aí ele passa essa requisição para o servidor. O servidor pega isso, vê qual que é o pedido do usuário, vê quais são as informações que o usuário passou para o servidor, beleza, processa os dados e fala, ah, beleza, então, toma essa página HTML para você. E o servidor manda uma response para o cliente. Então, a arquitetura de um desenvolvimento web é sempre essa, cliente e servidor, que faz uma request e o servidor devolve uma response, tá bom? A gente sempre tem que se preocupar com isso. E aqui, então, nós temos as nossas views. Só que agora, a gente precisa sempre que a gente cria um novo app, o primeiro passo é vir no arquivo settings.py e aqui em cima é fazer o seguinte, eu vou vir em install apps e colocar aqui, coloco uma vírgula no final, abro aspas e digito o nome do app que eu criei, que é produtos. Esse é um passo muito importante. Sempre que você criar um novo app, você tem que vir aqui nessa constante installed apps, que fica dentro de settings.py e cadastrar esse seu novo app, senão não vai funcionar, certo, pessoal? Se preocupem sempre com isso, tá? Então, criei um app, independente de qual seja, vem aqui na constante install apps e coloca os seus produtos aqui dentro. E você vai ver que já existem vários apps instalados aqui dentro, e todos esses apps são apps que o próprio Django já criou para resolver os nossos problemas. Como, por exemplo, um app para área administrativa, um app para autenticação, content type, session, message, static files e assim por diante. Então, assim, o Django é muito robusto e muito poderoso, tá? Por isso que ele é utilizado por grandes empresas. Beleza, fez isso, o que a gente precisa fazer agora? Criar uma URL. Então, eu preciso ter uma rota dentro da minha aplicação. meudomínio.com.br/produtos vai fazer XYZ. Então, eu vou criar aqui, dentro de URLs patterns, eu vou criar um novo path. Então, você está vendo que aqui, dentro do core do meu projeto, o core é onde fica o arquivo settings. É onde tem o SGI, settings, URLs, WSGI. A gente chama essa pasta de core. E dentro do core nós temos a pasta urls.py. Dentro da pasta urls.py nós temos a variável que é uma lista do Python, URL patterns. E essa lista vai conter as URLs da minha aplicação. Então eu vou criar um novo path. Tá vendo que ele já cria uma URL aqui para mim? Que é a URL para o admin, que é uma URL que o Django já cria por padrão para a gente. Mas além dela, eu quero criar a minha própria URL. Então o que eu vou fazer? Vou criar aqui path, abre e fecha o parênteses e dou o nome. Ah, eu quero que a pessoa acesse o quê? meusite.com.br / o quê? Ah, eu quero que seja /produtos. Beleza. Coloco um barra no final e uma vírgula. E agora eu falo, ok, quando a pessoa acessar o produtos, o que vai acontecer? Então eu quero incluir o app que eu criei. Então quando ela acessar o /produtos na minha URL, eu quero redirecionar para esse app que eu criei. E dentro desse app vai ter as soluções para produtos e assim por diante. Então eu preciso vir aqui no fromdjango.urls import path, eu vou colocar uma vírgula e chamar o include. O include, eu vou passar aqui include, abre e fecha o parênteses, e aqui dentro eu passo o nome do app que eu quero que seja executado. Então eu quero que chame produtos. Ok, perfeito. E agora eu quero que dentro de produtos acesse o arquivo URLs. Então, quando alguém acessar meudomínio.com.br/produtos, ele vai chamar o app produtos, o arquivo URLs. Então, vamos entrar dentro do app produtos, e aqui nós vamos ver aqui que não existe um arquivo chamado URLs. Então, o que eu vou precisar fazer? Venho com o botão direito, New File, URLs, tudo minúsculo, urls.py.
Com isso, agora eu tenho aqui o meu arquivo de URLs. E dentro desse arquivo, eu vou criar uma outra URL que vai chamar uma view de fato, que é uma função do Python. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, from Django.urls import path. E agora eu vou criar, lembra dessa variável aqui, ó, que eu tenho URL patterns? Eu vou criar ela aqui dentro. Só que agora eu vou criar ela dentro do URLs que eu criei dentro de produto, e não dentro do core do nosso projeto, que é o Django básico. Então eu falo from Django.urls import path para eu criar mais uma nova URL, e agora eu dou um igual aqui, crio mais uma lista chamada URL patterns, e vou criar um novo path. Então path, e agora eu vou criar aqui, beleza. Quando a pessoa acessar meudomínio.com.br/produtos/ alguma coisa, qual coisa? Pode ser ver. Então, quando ela sabe /produtos/ ver, eu quero que chame uma função do Python que irá executar um processamento. E essa função, lembra que eu falei da arquitetura MVT? Ela fica dentro da onde? Dentro das views, que é este meu arquivo aqui. Então, já vamos importar from.import views. Então, eu estou importando esse arquivo. Esse ponto aqui é essencial para falar que eu quero importar a views da mesma pasta que eu estou dentro do arquivo que eu estou agora. Então, o arquivo URLs dentro de produtos está dentro da onde? Dentro de produtos. Então, eu falo, ó, from da pasta produtos, importe o arquivo views. Ok. Então, agora, beleza, passei o path e criei a URL. Mas quando o usuário acessar esta URL, ele vai chamar o quê? Views, que é o meu arquivo, ponto, e o nome de uma função qualquer. Eu vou chamar de ver_produto. E eu vou dar um vírgula e vou criar um name para essa URL. Esse name vai ser mais importante daqui a pouco, tá? Não se preocupe exatamente com ele agora. E eu vou chamar de ver_produto. Aqui eu não vou chamar só de ver não, tá? Eu vou chamar de ver produto também. Ok, então quando o usuário acessar essa URL, ele vai ser redirecionado para a função ver_produto dentro de views. Vamos entrar dentro de views e olha só, não existe nenhuma função chamada ver_produto. A gente precisa criar ela. Então, def ver_produto, abre e fecha parênteses, e agora eu tenho uma função do Python. E dentro dessa minha função, eu posso programar o que for necessário aqui dentro. Só que lembra para vocês que eu falei que sempre que o cliente faz uma solicitação para o servidor, isso a gente chama de request, que é a requisição do usuário. Então, toda vez que o cliente acessar essa URL, ele vai enviar dados para o nosso servidor. Então, a gente precisa receber dentro dessa função, como parâmetro dessa função, alguma informação, XYZ, que é a requisição do usuário. Por padrão, a gente chama de request. Então, a gente vai receber a requisição do usuário. E eu vou dar um return. E lembra que eu falei que quando o usuário faz uma request, a gente tem que devolver uma response. Então, eu vou devolver uma resposta HTTP, que é o protocolo que a gente se utiliza no desenvolvimento web. Então, vamos fazer from, aqui, vamos importar agora, lá de Django.http import HTTP response. E agora eu vou retornar uma resposta HTTP response. E aqui dentro eu posso passar o que eu quiser. Por exemplo, olá, tudo bem? Perfeito. Então, fizemos o básico aqui. O que eu vou fazer agora? Vou dar um clear. E vou dar aqui agora o comando Python 3, manage.py e run server. Pressionei um Enter. Vou acessar meu Firefox novamente, lá em 127, no meu localhost, né? 127.0.0.1 na porta 8000. Então, vamos vir aqui, acessamos a nossa porta, e aqui ele já vai dar um page not found. Porque a URL vazia aqui, ela não existe. Então, o que eu tenho que fazer? Acessar aqui, barra. Qual que é a primeira URL que eu tenho? Qual que é a dinâmica do Django aqui quando a gente faz uma solicitação? Ele vai procurar no core do meu projeto, dentro do arquivo URLs. Ele vai perguntar, a URL que a gente acessou existe? Qual URL que a gente quer acessar? /produtos. Só que se eu acessar essa URL, ele vai dar erro. Deixa eu acessar aqui, coloquei um tab a mais. Ele me deu um page not found, como se ela não existisse. Por quê? Essa URL, ela existe aqui dentro, mas ela redireciona a gente para produtos.urls. Ele redireciona para um outro URLs. Qual URLs? Dentro de produtos. Então, vamos abrir produtos e abrimos o URLs. Agora eu tenho a próxima URL, que é ver produto. Então, eu quero acessar ela. /ver_produto.
Então, quando eu pressionar Enter, o que o Django vai fazer? Ele vai procurar a primeira URL, que é produtos, dentro do core da minha aplicação. Essa URL existe? Sim, existe, está aqui. Ela manda para um outro URL, que é esse. Aí o Django vai verificar. Existe mais uma nova URL? Existe, que é o ver produto. O ver produto existe? Sim, está aqui. Ah, o que o ver produto faz? Ele chama a função ver produto. Essa função, o que ela faz? Se eu vim aqui, ela vai receber a requisição do usuário e retornar a resposta: olá, tudo bem? Então, quando o usuário pressionar um Enter nessa URL, ele vai receber na tela um olá, tudo bem? Então, essa é a dinâmica, a premissa inicial do Django, tá? Isso aqui tem que ficar muito claro para vocês. Não pode ficar com dúvida em relação a isso, tá bom, pessoal? Essa é a dinâmica principal do Django. E agora, se eu quisesse, por exemplo, criar uma nova URL, def, na verdade, vamos criar o URL primeiro. Vamos vir aqui e criar um path, vírgula. É uma lista, então a gente tem que separar os elementos por vírgula. E aqui eu vou colocar um path. Inserir, underline, produto, barra, vírgula, views, ponto, inserir, underline, produto. E aqui a gente vai dar um name também, vírgula, name, vai ser igual a inserir, underline, produto. Então, agora eu tenho mais uma nova URL, que é o inserir produto. Então, se em vez de eu acessar ver produto, eu acessar inserir, underline, produto, ele vai me dar aqui um erro. Porque ele está falando que produto.views não existe o atributo inserir produto. Então, aqui, ó, essa views não existe essa função. Então, vamos criar ela, def, inserir produto, inserir, underline, produto, vai receber uma request, 2 pontos, e vou dar um return no HTTP response. Só que aqui eu vou alterar essa informação. Eu vou colocar aqui, estou no inserir. E aqui eu vou colocar estou no ver. Estou no ver. Venho aqui e pressiono um F5. Ele mostrou estou no inserir, porque eu acessei a URL inserir produto. Se eu tivesse acessado a URL ver, underline, produto, o que a gente teria? Estou no ver. Então, cada URL chama uma função diferente. E essa dinâmica é muito importante, tá bom, pessoal? Mas agora você fala, Caio, eu não quero exibir um texto para o usuário. Eu quero exibir um HTML, eu quero criar os arquivos de HTML e disponibilizar isso para que outras pessoas possam ver e assim por diante. Então, o que a gente pode fazer aqui também, tá? Eu posso vir simplesmente aqui no meu produtos e eu vou criar uma nova pasta. Por padrão, o Django procura por arquivos HTML dentro de uma pasta chamada templates. Então, eu preciso criar essa pasta. Crio dentro da onde? Dentro do meu app. Então, venho em produtos, new file e crio um templates. Agora, dentro de templates, eu posso criar os meus arquivos .html. Então, vou criar um new file chamado ver, underline, produto.html. E agora, dentro desse HTML, eu posso simplesmente colocar aqui H1. Vamos fechar esse H1, né? Barra H1. E vou colocar aqui estou no ver produto. Posso colocar um botão, button, barra button e um OK aqui. Ok, tem um HTML. Só que agora, isso daqui não serve de nada ainda, porque eu não falei para o Django renderizar esse HTML. E a gente precisa fazer isso antes de tudo. Então, quando eu vim aqui no ver produto, eu não quero retornar mais uma resposta HTTP. Eu quero renderizar um determinado HTML. E como que eu faço isso? Eu vou chamar a função render, que ela já vem por padrão importada aqui no Django. Aqui eu acho que meu VS Code importou sem querer, vou apagar. Então, lá de Django.shortcuts, o Django já importa um render. Essa função render, ela recebe 2 parâmetros que você é obrigatório passar. O request e o template name. O que é o request? É a requisição do usuário. Como que a gente recebeu aqui em cima? Request. Então, a gente vem aqui e passa a requisição do usuário. O segundo parâmetro é qual que é o template HTML, qual que é o caminho do HTML que eu devo renderizar. No caso, como que a gente chamou? Ver, underline, produto.html. Então, é isso que eu quero renderizar na tela. E aqui você vai falar, Caio, eu preciso passar templates, barra, alguma coisa assim, que você não precisa. Por quê? O Django, por padrão, já procura dentro da pasta templates pelos seus arquivos .html. Se você tivesse feito algo do tipo, dentro da pasta templates, tivesse criado
uma pasta XYZ, e o ver produto estivesse dentro de XYZ, aí sim você teria que colocar XYZ barra ver produto. Mas como não é o nosso caso, essa pasta não existe, XYZ, você não precisa colocar ela, tá bom? Deixa eu voltar aqui do jeito que estava, apagar a pasta XYZ. Então, aqui a gente passa apenas o verproduto.html. Então, você vai passar, de fato, o caminho que você tem dentro de templates. No caso, o verproduto está dentro da raiz de templates, então eu mantenho dessa forma. Volto aqui, pressiono um F5 e ele já me mostrou aqui o HTML conforme eu esperava. Então, eu tenho lá o estou no verproduto e o botão OK aqui, exatamente o que a gente precisava. Então, a gente conseguiu renderizar um determinado HTML. Tá bom? E agora você fala, Caio, mas e se eu quiser mandar informações para dentro desse HTML? Eu quiser verificar alguma coisa, ou seja, eu fiz algum cálculo, algum procedimento dentro do Python, o meu servidor fez um cálculo, um procedimento, processou dados XYZ e quer enviar para o nosso HTML. Então, eu preciso passar aqui o context. O context são os dados que vão ser acessados pelos templates do Django. Então, aqui eu vou colocar um vírgula no final e vou abrir chaves, ou seja, vou abrir os dicionários do Python. E aqui dentro desses dicionários eu posso passar os dados que eu quero ter acesso ali dentro. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui as aspas e vou colocar aqui nome. Vou colocar dois pontos e aqui eu posso ter uma variável, um nome, qualquer coisa, e eu poderia passar uma string também, Caio, por exemplo. Se eu venho agora dentro do meu ver_produto.html, eu posso utilizar as tags do Django. Então, eu poderia fazer o seguinte, olá, e aqui eu quero colocar o nome da pessoa. Olá, nome, tudo bem? Então, o que eu teria que fazer? Em vez de eu colocar nome aqui, eu vou abrir a tag de print do Django. E a tag para printar algo no HTML com o Django é o seguinte, abre chaves, fecha chaves, abre chaves e fecha chaves. Então, nós temos duas chaves aqui dentro. E aqui dentro dessas chaves, eu posso passar a posição, a chave do dicionário na qual eu quero exibir. Então, no caso aqui, eu quero exibir nome. Então, eu coloco aqui nome. Então, isso aqui vai mostrar o seguinte lá no HTML. Olá, Caio, tudo bem? Então, se eu venho aqui, ele me mostra Olá, Caio, tudo bem? Que é exatamente o que eu passei aqui. E eu poderia passar aqui uma variável. Por exemplo, se eu tivesse a variável nome no Python, vai ser igual a Caio. Então, o Python gerou esse dado aqui para mim. E agora eu vou falar que essa posição aqui, essa chave do dicionário, vai receber o que tem dentro da variável nome. E aqui eu continuo printando a chave do dicionário. Quando eu pressiono F5, continua da mesma forma, funciona exatamente igual. Isso aqui é muito importante que vocês entendam que o Django ele trabalha com os templates. Então, a gente pode criar if, for, printar, tudo dentro do nossos templates.html. Porque o Django já tem as suas tags próprias, tá? E a gente vai ver cada uma delas. A gente vai poder fazer for, if, else, end if, printar e etc. Tudo dentro dos nossos HTMLs através do Django. Mas para que o nosso HTML tenha acesso a essas informações, a gente precisa enviar dentro do context, tá? Senão não vai funcionar. Ok, pessoal? Vamos dar continuidade aqui agora e vamos entender o seguinte. Vamos aprender como que a gente poderia colocar um CSS dentro desse nosso arquivo aqui. Porque imagina o seguinte, a gente até pode criar um HTML bonitinho aqui, HTML5, e aqui ele vai criar esse HTML, pt-br, ok, beleza, tal, aqui ele já está importando por padrão, não quero. Aí aqui dentro do body eu poderia colocar lá h1, barra h1, e colocar aqui um olá, tudo bem. Aí você vai falar, cara, e se eu quiser estilizar essa página? O que você vai fazer? Você vai fazer da seguinte forma. Você pode vir aqui, colocar a tag style, fechar a tag style. Para quem já sabe HTML, isso aqui vai ser muito simples. E colocar lá, por exemplo, eu quero que o H1, o color dele seja red. Isso aqui vai funcionar? Vai. Olha lá, ficou vermelho. Essa é uma boa prática? Jamais. Por que isso aqui não é uma boa prática? A gente nunca vai colocar os nossos arquivos o nosso arquivo CSS junto com o HTML. Isso é uma péssima prática de programação. Tanto os arquivos de JavaScript, imagens e assim por diante, a gente precisa criar uma configuração específica para ele, que são os arquivos estáticos
do Django. Então, todos aqueles arquivos que não são enviados pelo usuário, mas já estão dentro da sua aplicação, é o que a gente chama de static files. Esses arquivos são essenciais para que a gente consiga configurar esses arquivos e a gente ter onde procurar, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui para vocês o nosso VS Code. Eu quero mostrar para vocês as configurações de arquivos estáticos. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu vir aqui, opa, calma aí, coloquei a pasta ali, deixa eu tirar. Produtos, Settings. E aqui dentro de Settings, reparem o que? Nós temos uma área que é aqui as configurações dos arquivos estáticos que o Django já deixou para a gente. Então, olha só, nós temos o static URL, que ele vai falar, ó, a URL dos arquivos estáticos é static barra. Isso aqui já veio por padrão do Django, tá? Mas a gente pode mudar essas configurações e adicionar novas configurações. Eu preciso falar para o Django onde que nós vamos procurar pelos arquivos estáticos. Então, por exemplo, fala assim, ó, eu quero que os meus arquivos CSS, JavaScript e imagens vão ficar dentro da pasta XYZ e assim por diante. Então, eu preciso criar essas pastas, senão não vai funcionar. Então, o que nós vamos fazer aqui para que isso daqui funcione? Vamos vir aqui e eu vou falar, ó, static URL é a URL na qual ela estará disposta. Agora, eu preciso criar uma constante chamada static files underline dirs. Com isso, o que eu tenho? Eu estou falando para o Django, beleza. Onde que você vai procurar pelos arquivos estáticos? E os arquivos estáticos são isso que eu acabei de falar. JavaScript, CSS, imagens, vídeos, são esses arquivos que a nossa aplicação precisa para funcionar, mas são arquivos que não mudam. Eles são sempre o mesmo. Então, aqui eu vou passar uma lista e precisa ser uma lista, tá bom? E aqui eu falo, ó, eu quero que você procure pelos arquivos estáticos dentro de uma pasta em específico. Então, para isso, para a gente fazer uma concatenação de diretórios, eu vou importar a biblioteca OS. Então, import OS. Ok. E agora a gente vai fazer o seguinte, dentro dessa lista, que é o static file dirs, eu vou passar aqui os.path.join. O que essa função faz? Ela simplesmente concatena duas URLs. Então, por exemplo, se eu tiver lá assim, /xyz, /z, e eu quero somar com outra barra tal, barra tal, e ela vai pegar essas duas URLs e juntar. No Django, reparem que nós temos aqui uma constante chamada basedir. Essa constante, ela sempre aponta para a raiz do meu projeto, que é a pasta Django básico aqui, essa de cima, tá? Essa aqui que eu estou com o mouse aqui agora. Não é essa de baixo, é essa de cima. Ele aponta sempre para essa pasta aqui, que é a raiz do nosso projeto. Então, eu quero que os meus arquivos estáticos fiquem dentro de basedir, base_dir, só que eu quero que ele não fique dentro da monte de arquivo aqui dentro da raiz do meu projeto. Eu quero criar uma pasta para isso. E eu quero que essa pasta seja a pasta templates /static. Então, beleza, eu estou falando assim, ó. Então, dentro da raiz do meu projeto, eu vou ter uma pasta chamada templates e uma pasta chamada static. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui, new folder, templates, e depois, dentro de templates, eu crio uma nova pasta chamada static. Foi exatamente o que eu passei. Na raiz do meu projeto, eu vou criar uma pasta chamada templates. Criei essa pasta na raiz do meu projeto? Criei. Dentro de templates vai ter uma pasta chamada static. Criei essa pasta também. Então, exatamente como eu funcionava. Aqui, a gente vai colocar dentro de templates, dentro do diretórios, a gente vai falar, olha, meus templates, onde que tá esses arquivos de templates? Então, os.path.join, vamos concatenar dois diretórios, e que eu vou passar o basedir novamente, vírgula, templates. E aqui já está tudo funcionando 100% como era o esperado, acredito eu. Então, aqui dentro dos arquivos estáticos, eu posso criar minhas pastas e subdividir da forma com que você acreditar ser melhor. Por exemplo, Caio, eu gosto de fazer a seguinte divisão. Para cada app que eu tenho, eu quero dividir com o nome desse app. Então, eu posso vir aqui, new folder, e vou criar lá, produtos. Se eu tivesse, por exemplo, um outro app chamado usuários, eu criaria uma pasta para usuários e uma pasta para produtos, ok? Dentro de static. Aqui dentro de produtos, eu vou dividir entre os tipos de arquivos estáticos. E lembrando, aqui você pode fazer a divisão que você achar melhor, a divisão que você preferir, tá? Isso aqui não é uma regra, é uma sugestão que eu estou te dando. Então, eu gosto de dividir da seguinte forma. Eu gosto de ter uma pasta para os arquivos CSS, uma pasta para os arquivos JavaScript
e uma pasta para os arquivos de imagens. Se você tiver vídeos, GIFs, etc., cria pasta para isso. Porque imagina, se você não divide, seu CSS vai estar misturado com imagens, que vai estar misturado com JavaScript, então vai virar uma bagunça aqui só. Então você manter uma organização do seu projeto é essencial. Então quando você for contratado por uma empresa, não dá para você ter um código empresarial, um código que funcione em produção, completamente bagunçado. Então você vai se deparar com uma organização muito parecida com essa, tá? As coisas não são simplesmente jogadas. Então aqui o que eu vou fazer? Dentro da pasta CSS, eu posso criar um new file e chamar aqui css.css. Ou qualquer outro nome, poderia chamar aqui de ver_produto.css. E aqui eu colocaria o meu CSS, por exemplo. Eu quero criar que os H1 seja, a color dele vai ser red. E eu vou vir aqui no meu ver produto e vou tirar esse style daqui. Então, quando eu tirar e rodar o meu servidor, porque o meu servidor parou de rodar, então eu vou vir aqui e dar um run server. Venho aqui no meu Firefox, pressiono o F5, ele voltou para o preto, como esperado. Mas agora eu quero acessar esse verproduto.html. Lembra que aqui no meu settings, eu criei aqui o static? Então as minhas URLs para os arquivos estáticos partem de static barra. Então a gente pode acessar aqui 127.0.0.1, 2.8000, barra static. Barra alguma outra coisa. Qual outra coisa? O que eu tenho dentro da pasta static? Porque o Django já sabe que os meus arquivos estáticos vão estar dentro da pasta templates, dentro da pasta static. Então, o que eu quero acessar? O barra produtos. Dentro do produtos, eu quero acessar o CSS. Então, barra CSS, barra, agora eu quero acessar o arquivo verproduto.css. ver_produto.css. Fazendo isso, olha só o que nós temos. Nós temos aqui o arquivo CSS que foi criado. Então, nós criamos um endpoint onde esse arquivo CSS será disponibilizado. Ok? E agora eu posso fazer o seguinte. Se eu venho no meu VS Code, olha só que legal. Eu venho aqui no ver produto e agora eu vou importar um arquivo CSS. Então, eu posso vir aqui, fazer um link. Aqui ele já praticamente criou para mim, esse type que eu quero tirar. Então, qual que vai ser o tipo do meu arquivo? Style sheet. Qual que é o meu href? Meu href é o seguinte, barra static, tal, barra isso daqui. Vou passar aqui dentro e ao vir aqui pressionar o F5 lá no ver produto, tá vendo que agora ele tá aparecendo uma tag a mais aqui? Onde que é? Aqui eu criei dois sinal de menor. Beleza, tá vendo que agora ele já ficou vermelho? Por quê? Eu criei a importação desse meu arquivo CSS, que está aqui dentro. Ó. No head, ele está aqui, ó, barra static, barra produto, barra CSS, barra verproduto.css. Então está funcionando. Eu tenho acesso aos meus arquivos estáticos. Só que isso daqui não é uma boa prática, você colocar a URL inteira para esse arquivo estático. Porque vamos supor, aqui no meu ambiente de desenvolvimento, os arquivos estáticos ficam dentro de templates barra static. Mas lá no servidor de produção, os arquivos estáticos ficam dentro da Amazon, por exemplo, da S3 da Amazon. Ou do Google Cloud Storage e etc. Então isso daqui teria que mudar. Toda essa nossa URL a gente teria que mudar. Então a gente não utiliza dessa forma. O que é o indicado pelo Django? A gente faz o seguinte, a gente vem aqui, porcentagem, a gente dá um load, a gente vai carregar algo. O quê? Os static. Então, aqui nós pegamos a tag de carregamento do Django. Abre chaves, abre porcentagem, fecha chaves. Load para carregar algo e nós vamos carregar os arquivos estáticos. E agora eu posso passar o seguinte. Eu vou apagar tudo que tem aqui dentro e vou passar a tag abre chaves, fecha chaves, abre porcentagem, fecha porcentagem. E agora eu passo qual tag eu quero utilizar. Eu quero utilizar a tag de arquivos estáticos, então static. Abro aspas simples, tá? Porque aqui eu comecei com aspas duplas. Então, aspas simples, e aqui eu vou falar o seguinte. Eu quero carregar um arquivo estático. Só que agora eu vou partir de dentro do static aqui. Então, eu falo, ó, eu quero o arquivo que seja produtos, barra CSS, barra ver_produto.css. Pressionei um F5 e tá lá, continua funcionando da mesma forma. Se você olhar aqui, ele converteu aquela tag do Django para uma URL. Beleza? Então vai funcionar tranquilamente isso daqui. Então essa daqui é a boa prática da gente fazer isso, tá bom, pessoal? Então assim, trabalhar com os arquivos estáticos são muito importantes. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma imagem no meu computador para vocês. Vou pegar aqui uma imagem qualquer.
Deixa eu selecionar uma aqui. Tá, vamos pegar essa daqui. Vou jogar uma imagem aqui para dentro da pasta imagem e eu tenho lá a imagem 126.png. Se eu quisesse exibir uma imagem, o que eu poderia fazer? Abro as tags do Django, img. Aqui eu vou colocar src vai ser igual. Abro a tag de arquivos estáticos do Django, então static. E agora eu falo assim, eu quero acessar o quê? A minha imagem que eu acabei de colocar está dentro de produtos, está dentro de img. E aqui o nome da imagem é 126.png. Venho aqui, pressiono um F5 e está lá a minha imagem sendo exibida no HTML. Então é dessa forma que a gente vai lidar com os arquivos estáticos dentro do Django. Entender isso aqui é um conceito importantíssimo, porque independente da aplicação que você for criar, por mais simples que ela seja, por menor que seja o seu cargo dentro da empresa que você for contratada, se você for um júnior ou estagiário, em algum momento você vai ter que trabalhar com os arquivos estáticos. Isso é essencial para um programador Django. Você não consegue criar uma aplicação, por menor que ela seja, que não tenha CSS, que não tenha JavaScript, que não tenha imagens ou que não tenha vídeos. Então, assim, a gente vai ter que lidar com arquivos estáticos e agora vocês já aprenderam como lidar esses arquivos estáticos, como configurar eles dentro do Django, onde que você vai colocar esses arquivos e como ler esses arquivos dentro de um HTML de fato e como criar uma URL para ele, para que esses arquivos sejam acessados de forma automática dentro do Django. Ok, agora que nós trabalhamos aqui com os arquivos estáticos, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero falar para vocês como que o Django vai receber dados que veio de uma requisição do usuário através de um formulário. Então, imagina o seguinte, aqui dentro dessa minha pasta, dentro desse meu arquivo ver_produto, eu vou ter um formulário. Então, eu vou criar aqui um form, /form, e fechei esse meu form. Vou criar um action e vou criar um method. A parte do HTML eu não estou explicando tanto, até porque o intuito desse vídeo aqui não é ser detalhista sobre HTML, tá? E sim sobre o Django. Ok, mas basicamente o que nós temos dentro de um form aqui, o action e o method, é o seguinte. O action é para onde os dados desse formulário serão enviados. E o method é através de qual verbo HTTP que os dados serão enviados. Pode ser através do método get ou método post. Tá? Mas isso daqui eu acho que vocês já sabem, se vocês já têm um conhecimento de HTML, vocês já viram. Dentro desse meu formulário, eu posso fazer o seguinte, criar aqui uns inputs. Input, e aqui eu vou colocar type. Qual vai ser o tipo do meu input? Text, pode ser. Vou dar um name, ou seja, como que esse dado será enviado lá para o meu servidor? É através do name que eu defini aqui que eu vou receber esse dado no meu servidor. Então, ele é muito importante. Eu vou colocar aqui nome, por exemplo. Vou dar um placeholder, que vai ser simplesmente uma descrição do campo. Digite seu nome. Ok, vou criar um novo campo aqui, input. Type vai ser igual a number. E aqui o name eu vou dar idade. E o placeholder eu vou chamar de digite sua idade. Vou dar uns BRs aqui para não ficar tudo junto. O BR ele só quebra a linha, tá? Ele pula uma linha. BR. Vou voltar aqui no meu Firefox e reparem o seguinte. Depois da imagem eu tenho esses dois campos. Eu até vou tirar essa imagem daqui, porque senão vai ficar ocupando muito espaço, né? F5 e tá lá, o nome e a idade. Eu preciso de um botão agora. Então, quando o usuário terminar de preencher tudo isso, vamos dar mais dois BR aqui. BR, input, type. Vai ser igual a submit. E o value, que é o que vai ser escrito no botão, vai ser enviar. F5. E agora eu tenho um botão. Dois campos para eu digitar os dados e um botão. Então, como que quando o usuário digitar dados aqui dentro, ele clicar no enviar, como que esses dados vão parar lá no meu servidor para eu processar esses dados, salvar no banco, buscar do banco e assim por diante. Vamos entender como que isso funciona? A primeira coisa que eu preciso falar é qual que é o método que a gente vai enviar esses dados. Pode ser get ou pode ser post. Eu vou enviar aqui pelo método post, tá bom? E aqui eu tenho que falar para onde os dados serão enviados. Então, eu quero que esses dados sejam enviados para uma função do Django que nós criamos aqui, uma função do Python dentro do Django. Por exemplo, eu quero que essa função receba ver_produto. Quando o usuário enviar esses dados, eu quero que a função ver_produto receba esses dados. Então, o que eu tenho que fazer? Poderia passar aqui, /produtos, /ver_produtos,
barra, e assim por diante. Isso daqui funcionaria? Funcionaria, mas não é a forma indicada da gente fazer isso. O Django, ele nos dá uma tag chamada, essa tag aqui, ó, chamada URL, que é aqui, ó, abre chaves, abre porcentagem, fecha porcentagem, digita URL. E agora eu vou passar o nome da URL na qual eu quero enviar os dados. Então, o Django vai converter essa tag para a URL de fato. Então, se eu venho aqui em URLs produtos, o ver produto aqui, eu dei um name para ele. Então, eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no meu verproduto.html e aqui eu coloco um Ctrl V. Sempre o name da minha URL. E olha só que legal, pessoal. Quando eu der um inspecionar aqui, o que o Django fez? Ele converteu essa tag para o URL de fato, que é o barra produtos, barra ver produtos, barra. Por que isso é interessante? Porque às vezes as URLs mudam dentro do nosso projeto. Vai que o seu Product Owner, ou seu gerente, ou seja, o seu Tech Lead falou, olha, a URL que você criou não ficou legal, a gente quer que o usuário veja ver produtos no plural, porque eu acho que vai ficar mais fácil dele entender. Ou seja, o pessoal lá de experiência do usuário decidiu mudar a URL. Então, você mudou para ver produtos. Imagina, todos os lugares que você utilizava essa URL, se você estivesse utilizando barra produto, barra ver produtos, vai ter que mudar para barra ver produtos. Imagina se você tem 10, 15, 20 HTMLs que vários lugares têm essa URL. Você teria que mudar. Agora, como a gente está utilizando isso daqui, você não precisa mais mudar. Porque o Django vai receber o nome da URL. Desde que você não mude o nome, o Django vai transformar para barra produtos. Ok? Então, essa é uma das grandes vantagens. Agora, quando eu clico em enviar, ele me manda aqui um proibido, que é a falta do CSRF token. O Django ele é um framework extremamente seguro, por isso que ele já faz algumas validações de segurança para a gente. Se a gente tentar fazer SQL injection, o Django não vai deixar. E uma dessas falsificações de segurança é o Cross-Site Request Forage, que é o CSRF token. A gente precisa criar um token para garantir que o nosso formulário não seja falsificado, que alguém de dentro do nosso site está enviando os dados, não falsificando o nosso formulário. Então, aqui eu vou criar a tag abre chaves, fecha chaves, abre porcentagem, fecha porcentagem, e aqui dentro eu vou colocar um CSRF underline token. E só disso, o Django já vai criar para mim o seguinte, ele vai criar aqui o form, ele vai criar aqui o input do tipo hide, ou seja, ele não aparece, mas ele está lá, com o name CSRF middleware token e um token qualquer. Então, através desse token, o Django consegue validar se o usuário realmente fez a requisição através de um formulário válido e não tentou falsificar este formulário. Então, a gente precisa colocar esse CSRF token dentro do form do Django, senão não vai funcionar, tá bom, pessoal? Ok, com isso agora, quando eu pressiono F5 e clico em enviar, ele basicamente funciona, só que não faz nada. O que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui em Views e vou fazer uma diferenciação. Quando o usuário faz o acesso à nossa aplicação através da URL, através do navegador, isso daqui é uma requisição do tipo GET. Então, eu vou fazer o seguinte, se a requisição dele, que é essa variável do Python, request, ponto, o método dela, method, for igual a get, dois pontos, eu quero fazer isso daqui, criar uma variável nome, renderizar lá o HTML e assim por diante. Mas agora, se não, elif mais a requisição.method for igual a post, eu quero fazer outras coisas, como por exemplo, dar um return http response fui chamado. Então, repare o seguinte, se eu vim aqui no meu navegador, der um enter, ele vai mostrar o HTML tudo certinho, ou seja, ele executou essas duas linhas de código. Se eu agora digitar alguma coisa aqui, digitar outra coisa aqui, clicar em enviar, ele vai falar, por favor, introduz um número que é o campo input, number, né? Então aqui, 12, enviar. Ele mostrou fui chamado, ou seja, o que está dentro do elif que foi chamado, porque o tipo da requisição foi post, porque aqui eu passei um post, tá? Então isso aqui vai funcionar dessa forma. Agora você fala, Caio, ok, foi chamado, mas como que eu recebo os dados que vieram desses campos de dados aqui, desses inputs? Então, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável chamada nome, que vai receber esses dados, vai ser igual. Então, isso daqui, esses dados foram enviados através da requisição. A requisição a gente recebeu aqui, então, request, ponto. E agora eu quero receber através de um método, pode ser get ou pode ser post. Qual foi o método que a gente enviou? Post, então, ponto post. E agora eu quero pegar, então, ponto get. Esse get é de pegar, porque o ponto post, ele vai trazer muitos dados para mim. Vou até dar um print aqui em nome. Quando eu pressionar um F5 aqui e reenviar o formulário, repare aqui que no meu terminal foi printado o seguinte aqui, ó. Deixa eu até tirar minha câmera aqui da frente, me dá um minuto. Cadê?
Beleza, aqui. Ok. Repare o seguinte, aqui ó, eu tenho uma quantidade de dados, que é um query dict do Django, ou seja, eu tenho lá o dado CSRF middleware token, que é aquele token de segurança que eu passei, e tenho os seguintes dados, nome e idade, que foram os dados que o usuário preencheu no formulário. Só que o post, deixa eu voltar minha câmera para cá, deixar ela aqui assim mais ou menos. Só que o post, eu não quero todos esses dados, eu não quero que ele traga todos os dados, eu quero apenas um dos dados, então eu coloco um ponto get. Qual dado eu quero especificamente? Eu quero o nome. Agora eu crio uma variável chamada idade, vai ser igual a request.post.get de idade. Agora aqui sim eu posso vir e colocar um idade aqui dentro. Idade. E quando eu vim aqui e der um F5 no meu HTML, em reenviar, ele vai mostrar no meu terminal a idade que foi enviada. E se eu tivesse printado o nome, ele printaria o nome. Então, dentro dessas variáveis do Django, eu tenho acesso aos dados que foram enviados através da requisição do usuário, através daquele formulário que foi criado. Então, aqui nós temos algo muito importante, porque aqui eu começo a fazer os processamentos dos meus dados e assim por diante. Então, aqui eu poderia validar. Se o nome for igual a Caio, faça isso. Se não, faça aquilo. Ou seja, aqui eu programo em Python, eu faço o que eu preciso fazer com os dados que o usuário informou para a gente. Agora aqui entra um assunto muito importante que a gente precisa trabalhar, que são o banco de dados. Como que eu posso pegar, por exemplo, esses dados e salvar dentro de um banco de dados? A primeira coisa que a gente precisa olhar é vir aqui no Settings e ver qual que é o banco de dados que a gente está utilizando, que é o SQLite 3. Que é por padrão, quando a gente cria o nosso aplicativo Django, ele vai fazer dessa forma, tá? Mas eu poderia modificar, poderia colocar um MySQL, um Postgres e etc. Como a gente não é um curso específico sobre banco de dados, uma aula específica sobre banco de dados, eu não vou modificar isso aqui, eu vou deixar somente com SQLite 3. Mas saiba que, futuramente, no final do seu projeto, se você quiser mudar para MySQL, é muito simples. Somente você mudando essa constante, você mudaria todo o seu banco de dados, tá? Então, por exemplo, no modo de desenvolvimento, aqui na minha máquina, eu quero rodar em SQLite 3. Lá no servidor de produção, eu rodo no MySQL. Então, você pode fazer essa diferenciação também. Ter um banco de dados para produção e um banco de dados para desenvolvimento. E esse conceito é muito importante, a gente sempre trabalhar com ele, tá? Vamos lá. Então, agora, o que nós vamos fazer? Lembra para vocês que eu falei o seguinte, onde que fica os arquivos de banco de dados do Django? Lembra que eu falei da arquitetura MVT, Models, Views e Templates? As views a gente já viu, template a gente já viu, faltou as models. Então, a gente vai colocar os nossos arquivos de banco de dados, os nossos códigos relacionados a banco de dados, dentro da minha models.py. Então, aqui dentro eu posso criar tabelas no banco de dados. Então, aqui a gente utiliza o conceito de ORM, que ele faz o seguinte, a gente não vai utilizar códigos SQL, então a gente não vai ter que ir lá no banco de dados e criar lá, create database, create table, as tabelas vai ter esse, tal, a gente não vai utilizar dados em SQL, a linguagem SQL. Tudo que a gente for fazer aqui vai ser com Python puro, Python e Django puro, então a gente não precisa de SQL, e é isso que um ORM faz. O ORM permite com que apenas uma linguagem de programação você consiga manipular o seu banco de dados. E isso é essencial. Isso traz mais segurança para o seu código, isso traz mais produtividade para o seu time, e mais produtividade é mais dinheiro para a empresa e assim por diante. Então, praticamente todo projeto grande utiliza de alguma forma de um ORM. Se eu imagino um projeto grande, você acaba, não, vou construir um projeto grande, não vou criar um ORM. Com o final dos tempos, quando você estiver no final do seu projeto, você vai ter descoberto que você praticamente criou o seu próprio ORM no desenvolver do seu projeto, tá? Então, assim, trabalhar com ORM é muito importante. O Django já tem um ORM interno, que é o ORM do próprio Django, as models dele. Se você estivesse trabalhando com Flask, Fast API, existem outros ORMs da linguagem Python, como, por exemplo, o SQL Alchemy. Não sei se você já viu algo do tipo, tá? Mas o Python, ele traz essa disponibilidade pra gente. E o Django já tem o seu interno e funciona da seguinte forma. A gente vai utilizar de classes para representar uma tabela no banco de dados. Então, eu vou criar aqui minha class chamada. Poderia dar agora o nome que eu quero da tabela do banco de dados. Qual será essa tabela? Eu vou chamar de pessoa. Vou abrir os parênteses e fazer uma herança, tá? Do Python, que assim, eu espero que vocês já tenham conhecimento sobre herança nesse vídeo, então eu não vou explicar o que é uma herança de fato. Mas essa minha classe pessoa vai herdar lá de model, models.model aqui na verdade, não é models. Vai herdar lá de model.models.model.
Então, aqui, models é um arquivo que o Django tem, e o model é a classe model do Django que é representada, esqueci a palavra, quando é representada, não, encarregada, não é essa palavra que eu queria, mas encarregada serve. A classe model ela é encarregada de fazer o processamento no banco de dados, de pegar essa classe do Python e mandar tudo para o banco de dados. Tem uma outra palavra que seria encarregado, ela não é encarregada, ela é responsável. Então, a classe model é responsável por pegar tudo aquilo que você colocou de informação na tabela e mandar para o banco de dados. Então, eu faço o seguinte, 2 pontos, e aqui dentro da classe eu vou criar alguns atributos. E esses atributos são os dados, as colunas que eu quero que essa tabela armazene. Então, por exemplo, eu quero que essa tabela armazene o nome da pessoa. Nome, que vai ser igual a models. E aqui eu passo o tipo do campo na qual essa coluna vai armazenar. Eu quero que seja um char field, ou seja, caracteres. E aqui eu posso passar um maxlen, e esse maxlen fala, ó, qual que é a quantidade máxima de caracteres que o campo nome vai ter? 50. Eu vou criar agora a idade. Vai ser igual a models.integer field, ok? E aqui vou mandar dessa forma. Aqui eu vou criar um def_str, que é um método mágico. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso daqui. Vou simplesmente dar um self.nome. Se você quer se aprofundar um pouquinho mais nisso aqui, dá uma olhada na aula de métodos mágicos aqui que tem aqui no canal. Então, se você procurar métodos mágicos Pythonando, você vai encontrar. Certo. Então, aqui criei uma representação de uma tabela no banco de dados através de uma classe da linguagem Python. Só que, se você olhar, nós temos aqui esse arquivo db.sqlite3, que já é o arquivo do meu banco de dados. Existe uma aplicação, um software chamado DB Browser. DB Browser, vou abrir ele aqui no meu computador. DB Browser, vocês não precisam ter ele, tá? Vou utilizar ele aqui só por meios didáticos. Deixei ele abrir aqui e ok. Vou vir aqui em abrir banco. Vou vir aqui em Python Projects. Vou vir aqui em aula YouTube. Cadê? Aulas YouTube. Aulas YouTube. Vou vir aqui em Django Básico, que foi a pasta que eu criei. Cadê? Django Básico, Open. Vou vir aqui em db.sqlite3, open. Então, eu abri aquele banco de dados. Se vocês separarem, ele não tem nenhuma tabela criada. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui no meu terminal, parei meu servidor e vou executar o seguinte comando. Python3 manage.py make migrations. O make migrations, ele vai ler todos os arquivos de models.py dentro dos meus apps e ver o que foi alterado. E o que foi alterado da última vez que eu rodei esse comando para agora? Eu não tinha rodado nenhuma vez, então o que foi rodado desde a vez que eu criei minha aplicação, o que foi criado desde a primeira vez até agora? Eu criei uma nova classe pessoa. Então, com isso, o Django cria essa pasta aqui, migrations, com o arquivo 001 initial.py. Então, eu venho aqui e ele está lá criando uma create model pessoa, que vai ter o campo ID, nome e idade. O ID, ele é padrão do Django, mesmo que você não coloque lá na classe, ele sempre cria, tá bom? Mas isso daqui não envia para o banco de dados de fato. Então, se a gente olhar aqui no banco de dados pressionando o F5, ele continua vazio. Para eu modificar no banco de dados, eu preciso rodar mais um comando, que é o Python3 manage.py migrate, não make migrations agora é o migrate, agora de fato modifique no banco de dados. Pressionei um F5, ele vai falar aqui, ó, aplicando um monte de coisa, isso tudo aqui já é do Django, tá? A primeira vez que você rodar esse comando, ele vai rodar esse tanto de coisa aqui do Django, tá bom? E a segunda vez ele vai rodar as suas coisas aqui, que é isso aqui, produtos.001 initial, que é apenas aquilo que você criou. Agora, se eu venho no meu DB Browser, pressionei um F5, ele não tá atualizando? F5, agora atualizou. Eu tenho, repare o seguinte, 12 tabelas. Fala, Caio, eu criei uma tabela só porque ele tem 12. 11 tabelas já são padrão do Django. Então, auth group permission, auth user group. Então, tudo isso daqui já é padrão do Django, tá? Mas tem uma aqui que é a tabela que você criou, que é esse produtos underline pessoa, que tem o campo ID, nome e idade. Se eu vim aqui em navegar dados, acessar aqui o produto underline pessoa, a gente pode ver que ele tem essas 3 colunas, mas esses campos estão vazios. Se eu quiser, por exemplo, adicionar mais um campo ou modificar qualquer outra coisa, criar mais uma nova tabela, eu modifico esse código aqui e rodo novamente. Python 3 manage.py make migrations e depois Python 3 manage.py migrate. Então, você pode modificar esses campos e essas colunas aqui tranquilamente, tá? Não se preocupe com isso, que você pode fazer isso, tá? Deixa eu levantar um pouquinho a câmera, que parece que meu monitor está atrapalhando um pouquinho vocês. Deixa eu ver aqui... o parafusinho tá meio solto, eu levanto ela abaixo. Depois eu dou uma ajeitada nesse parafuso para as próximas aulas, acabei de perceber. Beleza, fizemos isso. Agora, o que eu quero?
eu quero pegar o nome e a idade, que foi aquilo que a gente recebeu do formulário, e salvar dentro desse banco de dados aqui, colocar isso aqui dentro. Então, como que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui e importar a model na qual eu quero trabalhar. Posso fazer assim, from.models import pessoa, tá? E aqui dentro desse meu elif, eu posso fazer os processamentos. Antes de eu mostrar isso, eu quero mostrar para vocês de forma bem rápida, tá? Tem uma aula específica sobre isso aqui no canal, tem um módulo completo só sobre isso, que assim é um módulo assim, o que eu vou falar aqui agora é algo bem complexo do Django, algo enorme, algo bem extenso, então é impossível eu falar aqui para vocês em 1, 2 horas, em uma única aula, tá? Então por isso, para quem é aluno da Python Full, a gente tem um módulo só sobre isso lá dentro do curso, que é um módulo essencial, que facilita muito a vida e que grandes empresas utilizam, que é a área administrativa do Django. Eu vou dar uma breve resumida aqui, porque não dá para eu passar um módulo inteiro para vocês, ou todo o conceito de áreas administrativas do Django em uma única aula. Então eu vou passar o básico do básico para vocês. Mas tá vendo que existe um arquivo chamado admin.py, que é a nossa área administrativa. Se vocês, para quem é mais reparador aqui, vocês vão perceber que já existe uma URL que o Django criou, que é o admin/. Quando eu rodo meu servidor, deixa eu acessar aqui, run server. Quando eu rodo o meu servidor, eu vou acessar aqui o meu Firefox. Reparem no seguinte, quando eu acesso aqui meu site.com.br/admin, ele vai criar essa tela, pedindo um usuário e uma senha. Eu não tenho, tá? Então, por isso eu vou criar aqui no Django. Python 3, manage.py, create super user. Ele vai me perguntar, usuário, eu quero que seja Caio, e-mail, eu vou deixar vazio, password 1234, 1234. Falar que sim, eu quero cadastrar e beleza. Vou rodar meu servidor novamente e volto para cá. Vou digitar um usuário, que é Caio, e 1234, que foi o que eu acabei de criar. Acessar, e eu acessei essa página aqui do Django. Nós temos lá grupos de usuários, que já veio por padrão. Então aqui tem todos os usuários, que é o usuário que eu tenho aqui, todos os dados e informações desse usuário, se ele está ativo, se ele é um membro da equipe, primeiro nome, último nome, a senha, aqui a hash da senha, se eu quisesse criar um novo usuário, tudo eu posso fazer aqui pela área administrativa do Django. E eu posso eu posso cadastrar as minhas models aqui dentro. Então eu venho aqui em produtos, admin, e faço o seguinte, vou importar from.models import pessoa, que é a model que eu criei. E agora eu posso fazer assim, admin.site.register, e aqui eu posso passar a pessoa. Então aqui eu já vou ter um formulário pronto dentro da minha área administrativa para essa model que eu criei aqui. Pessoa, não tem nada. Se eu venho aqui em adicionar pessoa, eu tenho lá nome, vamos colocar aqui Caio. Idade, 45 anos. Salvar. E aqui está salva, lá no banco de dados. Nome Caio, idade 45. E aqui ele vai listar tudo. Se eu quiser fazer um update, eu só venho aqui e alterar os dados também. Se eu quiser apagar, eu apago. Então eu tenho aqui um CRUD completo que economiza muito tempo das empresas, tá? Então isso aqui é muito importante. Se vocês separarem lá no DB Browser, quando eu atualizar, o que foi feito lá na área administrativa foi salvo. E essa área administrativa ela é extremamente personalizável, você pode fazer praticamente qualquer coisa aqui dentro. Assim, ela é muito poderosa, mas assim, não vou entrar em mais detalhes porque essa aqui é uma aula básica de Django, uma aula introdutória, tá bom? Se você quiser se aprofundar mais, tem aula sobre a área administrativa aqui nesse canal. E se você quiser ir mais além ainda, se você for um aluno da Python Full, tem um módulo exclusivo sobre áreas administrativas do Django, que é algo extremamente poderoso, é um dos maiores diferenciais desse framework, é simplesmente sensacional a quantidade de coisas que você consegue fazer só pela área administrativa do Django, tá bom? Beleza. Fechando aqui a área administrativa, vamos voltar agora para nossas views, que eu importei lá o fromModels.pessoa. Agora eu quero cadastrar, através aqui desse formulário, o que o usuário passou desse formulário, eu quero cadastrar no banco de dados. Como que eu posso fazer? Vou criar aqui, então, uma variável qualquer, vou chamar de pessoa. Vai ser igual, e agora eu falo que vai ser igual a classe pessoa. Pessoa, vamos instanciar pessoa. Abre e fecha o parênteses. E pessoa recebe quais dados? Se eu olhar aqui na minha models, é o nome e a idade. Então, eu venho aqui na minha views e falo assim, nome vai ser igual a nome, idade vai ser igual a idade. Então, o nome vai ser igual ao que eu recebi aqui e a idade vai ser igual ao que eu recebi aqui. Só isso é o suficiente? Não. Para que eu salve de fato o banco de dados, eu rodo um pessoa.save. Eu salvo isso daqui. Agora sim, quando eu acessar essa minha página, digitar lá meu nome, Marcos, idade, 31 anos, clicar em enviar, e aqui eu vou mostrar aqui dados cadastrados com sucesso.
Vou clicar aqui em enviar. Ele me mandou aqui um dados cadastrados com sucesso. Se eu acessar ou minha área administrativa ou meu DB Browser, repare que eu vou ter lá o Marcos cadastrado no meu banco. Ó. Se eu vir em pessoas, tá lá o Marcos. Ó. O Marcos realmente foi cadastrado. E aqui no meu banco eu tenho aqui o Marcos também realmente cadastrado, tá? Então, para a gente salvar algo dentro do banco, a gente faz dessa forma, tá? E se você falasse, Caio, eu não quero salvar, eu quero ver se algo existe dentro do banco, eu quero trazer do banco, eu quero ler informações do banco. Por exemplo, se eu quisesse trazer todas as pessoas que estão cadastradas no banco, o que eu faria? Criaria uma variável qualquer, pessoas vai ser igual a o nome da minha model, então pessoas, pessoa A, na verdade, né, que é a minha model, essa daqui que a gente importou, ponto objects. E aqui eu posso dar um ponto all, ou seja, eu quero trazer todas as pessoas. E se eu der um print aqui, print pessoas. O que eu posso fazer aqui? Eu vou retornar aqui, em vez de dados cadastrados com sucesso, eu vou retornar aqui pessoas também. Pessoas. Vou dar um F5, reenviar o formulário. E olha lá, ele mostrou Caio e Marcos, logo em seguida. E no meu terminal aqui eu tenho um query set, que é o pessoa Caio e o pessoa Marcos. Ou seja, eu trouxe essas pessoas, eu poderia acessar cada uma delas. Se eu acessasse aqui, pessoa na posição 0, e viesse aqui e pressionasse um F5, olha só o que nós temos aqui, eu tenho apenas o Caio, tá? Porque eu printei pessoa na posição 0. Se eu quisesse pessoa na posição 0, ponto, idade, poderia fazer algo do tipo também. Ele vai me mostrar aqui a idade da pessoa, que no caso é 45 anos. Então, a gente consegue acessar cada um desses dados. Isso porque eu fiz o seguinte, eu acessei aqui o all, ou seja, eu trouxe todos os dados. Mas imagina que você quer fazer o seguinte, eu quero trazer apenas um grupo de dados que atenda a uma determinada condição. Então, eu quero fazer um filter, eu quero filtrar. Ah, eu quero filtrar através de qual coluna no banco? Ah, através do nome. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó, filtre para mim os dados do banco onde o nome seja igual ao nome que o usuário digitou no meu formulário. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou digitar aqui Marcos. Quando eu clicar em enviar, olha o que ele mostrou aqui, apenas o Marcos. O Caio não veio. Por quê? Qual que é o único usuário que atende a essa condição? É o Caio, é o Marcos, na verdade. Se eu tivesse digitado o nome que não existe, tipo DSG, tal. Aqui ficaria vazio, ó. Se a gente tirou o print, né? Vamos dar um print. Pessoa. Quando eu pressionar o F5, vocês vão reparar que o meu query set, ó, está vazio. Porque nenhum desses dados aqui atendem à condição na qual eu estabeleci. O nome ser igual ao nome que foi digitado. Se eu digitar um nome que não existe no banco, ele não vai existir. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo um cadastro, eu quiser isso daqui fosse o nome de usuário, não pudesse ter pessoas iguais, eu poderia fazer o seguinte. Se pessoas.exists, eu exibo a mensagem assim, print usuário já cadastrado, else print usuário cadastrado. Então, eu poderia fazer algo do tipo, através do filtro. Então, Caio, ele mostrou o Caio. Calma aí, que aqui tá errado, né? Ah, tá, é só o print, né? Então, aqui no print, ele me mostrou o quê? Usuário já cadastrado. Perfeito? E se eu venho aqui no meu Firefox e digito algo que não existe, enviar, ele vai me mostrar o seguinte, usuário cadastrado, sem o já. Beleza? Então, basicamente, pessoal, isso daqui é o introdutório básico do Django. Que assim, se você for começar a aprender Django, você precisa saber isso daqui. Obviamente, existe mais 1 bilhão de coisas que você deve aprender sobre o Django. Assim, é um framework extremamente robusto, extremamente complexo. Não complexo no sentido de ser difícil de você aprender, mas complexo no sentido de que existe muita coisa para você aprender do Django, tá? Porque ele realmente é um framework muito potente, muito robusto, que é capaz de desenvolver qualquer aplicação web que seja. Então, eu recomendo muito que, se você não sabe Django ainda, se você assistiu somente essa aula, não pare por aqui, tem muita coisa para você aprender ainda, tá? Só para você ter a noção, existe mais de 20 módulos só sobre Django dentro da Python Full, então assim, existe muitos conceitos de Django que você deve aprender ainda. Não ache que isso daqui que você aprendeu nessa aula, que por mais que seja uma aula de 1 hora e 10 minutos aqui, mais ou menos, acredito eu, se você já tem conhecimento, não precisa mais estudar. Obviamente isso daqui é uma mentira gigantesca, eu não poderia falar que isso daqui é basicamente tudo que você precisa aprender de Django, mas sim, é um guia
completo, inicial e introdutório de Django, tá? O básico e introdutório para você dar os seus primeiros passos com Django, eu acredito fielmente que essa aula aqui te deu uma grande noção, tá? Recomendo que você principalmente anote, escreva, faça anotações e principalmente, o mais importante de tudo, replique os códigos que a gente fez nessa aula dentro da sua máquina para fixar na sua memória, tá? E tenta extrapolar os conceitos que você viu aqui hoje. Então a gente criou uma única view com o método getPost, cria duas. O que a gente fez aqui com o método filter? Apenas um if se existe ou não que deu um print. Faz mais coisa. Utiliza esses conceitos que você já aprendeu e pensa, beleza, esses conceitos que eu aprendi, o que eu posso criar? O que eu posso solucionar com eles? Que tipo de problema eu posso resolver com os conceitos de Django que eu aprendi aqui nesse guia completo inicial e introdutório que vocês viram aqui hoje. Certo, pessoal? Então é isso, no mais é isso. Eu queria agradecer a paciência e presença de todos vocês. Um abraço e até a próxima, tá, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Fui!